Boa tarde a todas e a todos que acompanham aí mais uma aula de Geografia pelo cursinho Israel Macedo. É um prazer tê-los em minha companhia. Hoje estou gravando aqui, né, no quintal de casa. O meu filho está dormindo, aí se eu gravar lá dentro ele vai acordar, né? Então, enfim. Quero iniciar essa aula de hoje, pessoal, com algumas notícias, as principais notícias do dia. Eu achei interessante, no período da manhã eu fiz uma pesquisa, né, sobre as principais notícias. Então, deixa eu colocar aqui, para que vocês possam acompanhar. Ok. Então, é isso aqui, turma. Só para compartilhar com vocês, porque às vezes um ou outro aí não teve tanta oportunidade. Aí eu fiz uma pesquisa aqui pelo Google Notícias. Então, o Google Notícias ele já apresenta aqui notícias, manchetes de várias plataformas, tá? Então, aqui a princípio, vou ler só as manchetes, tá? Só as tags das notícias. A primeira aqui é STJ afasta Witzel do cargo e tenta prender pastor Everaldo por suspeita de irregularidade na saúde. Então, aí o estado do Rio de Janeiro teve o seu governador afastado, pessoal. Então, foi uma das principais notícias pela manhã e muito veiculado aí em várias plataformas, CNN também no período da manhã, fez toda a cobertura, enfim, né? Não fazer propaganda também de jornalismo, não. Outra notícia aqui Bolsonaro vai liberar 6,5 bilhões em obras, segundo notícia aqui, para agradar o Centrão e Marinho. Rapidamente, porque tem uma notícia aqui que eu quero dar destaque. Temos essa notícia: após terror no Rio, Secretaria de Polícia pede a transferência de líderes de facções criminosas para presídios federais. O Bolsonaro pretende estender, né, o auxílio emergencial para 2021. Essa notícia aqui que eu quero chegar, pessoal. Vejam. Trump chama Biden de fraco e diz que China será dona dos Estados Unidos se rival vencer a eleição. Pensa bem, pessoal, olha a estratégia aí do Trump. Ele colocou que se o adversário dele ganhar, a China será dona dos Estados Unidos. Claro que nenhum estadunidense quer ser mercadoria da China, né? Com certeza. Mas hoje, em questões aí da geopolítica, está muito bem amarrado a relação da China com os Estados Unidos. O que difere hoje os Estados Unidos e a China da Guerra Fria que ocorreu com a União Soviética é que hoje há uma ligação muito grande, muito próxima da economia da China com os Estados Unidos. Hoje a China assumiu o papel da indústria, de parque industrial do mundo. Com certeza vocês têm algum produto aí produzido pela China, né? Produzido na China. Então, isso chama bastante atenção, já discutimos isso várias vezes, a questão é a maior população, né, mundial, tem uma grande oferta de mão de obra. Beleza. Então, assim, chama muita atenção, tem que fazer uma reflexão crítica, né, dessa reportagem, porque chama muita atenção isso aí, né, de que forma que está sendo, né, concorrido às eleições nos Estados Unidos e de que forma aí que se fez essa denúncia pelo Trump. Mas beleza, há toda uma complexidade geopolítica que deverá ser discutida e refletida também aí nas próximas aulas, né? Porque esse ano é ano de eleição presidencial nos Estados Unidos e também ano de eleição aqui no Brasil, né? Municipal. Beleza, então vamos que vamos. Pessoal, hoje a aula será de cartografia, tá? Deixa eu só colocar aqui o slide. Saindo aqui da notícia. Pessoal, aqui eu só fiz um apanhado das principais notícias que o Google Notícias
disponibilizou aí no período da manhã, ok? Qualquer coisa, acesse aí a manchete, faça a leitura. Então, a aula de hoje será sobre cartografia. Antes de falarmos sobre cartografia, né, que é a principal, é a ciência responsável por elaborar os mapas, confeccionar os mapas. Mas antes da cartografia, tinha uma outra corrente de pensamento, digamos assim, outra ciência, né? Que era a cosmografia, o cosmólogo. A cosmografia, pessoal, ele é uma forma de descrever a superfície da Terra a partir dos cosmos. Então, não estudava somente, né, os aspectos físicos da superfície da Terra. Queria compreender toda essa complexidade a partir dos cosmos. Então, o cosmógrafo ele era bastante reconhecido, né, diante da sociedade. O primeiro momento que se apareceu a palavra cosmografia foi em um livro escrito por Cláudio Ptolomeu, 2 séculos depois de Cristo, tá? Então, 2 séculos depois de Cristo, Cláudio Ptolomeu, que é o pai da cartografia, criador da retícula geográfica. Para quem não sabe, para quem não lembra o que é retícula geográfica, é o encontro dos paralelos com os meridianos, tá? Então, as coordenadas geográficas. Quem pensou aí? Cláudio Ptolomeu. Então, Cláudio Ptolomeu, ele cita em sua obra a cosmografia e, posteriormente, nas grandes navegações, né, em 1400, em Portugal, foi criada uma escola naval que tinha no nome, né, da escola cosmografia, tá? Então, nesse sentido, o interessante também é que nas grandes navegações, um dos de servidor público, digamos assim, né, do Império, um dos serviços assim de maior prestígio era o cosmógrafo Mor. O cosmógrafo Mor. É o que fazia aí todos os mapas naquele momento aí das grandes navegações. As grandes navegações foi um marco, né, histórico, principalmente pela expansão territorial dos povos europeus diante o continente americano, africano, enfim, e também na Ásia. Foi um momento também em que o mapa ele teve um grande desenvolvimento assim, né, nas suas técnicas de mapeamento e também na descrição da superfície. Porque, a princípio, os europeus eles só tinham um entendimento daquela área deles ali, da Europa, do Mediterrâneo, parte da Ásia, da África, e nem a África em sua totalidade. Lembrando aí também da viagem do Vasco da Gama, né, da Europa para a Índia. E ele deu o contorno ali pelo sul da África e chegando à Índia para fazer comércio. Então, ali foi um momento em que teve um grande desenvolvimento nos mapas, porque o cosmógrafo ele acompanhava as navegações e ia confeccionando os mapas. Olha a dificuldade dessa pessoa para estar confeccionando o mapa, né? Você está num navio balançando, tendo que observar aí todas as suas referências que você consiga, né, enxergar e desenhar a borda continental e as rotas marítimas. Olha a dificuldade. E em uma das pesquisas aí que eu já fiz sobre o assunto, eles utilizavam da tinta aquarela. Eles utilizavam da aquarela, né? Aquarela, para quem não sabe, é uma tinta que você utiliza com água. Então, a base ali é a água e você vai conseguindo ali mudar o tom da cor. Mas, enfim, então, o próprio mapa, para além aí de uma ferramenta de localização, era também uma arte. A pessoa tinha que ser artista para estar confeccionando esse mapa aí e com grande precisão. E um ótimo observador também, né? Porque
A partir de pequenos detalhes de referência, de localização, você já tem que representar ali em uma folha. E já falando aí sobre representação, pessoal, e mapa, a cosmografia entrou aí em desuso, até mesmo o próprio termo, mas ele deu origem a outras ciências, como geografia, cartografia, a náutica. E, como eu estava falando a respeito de mapa, quando, agora que, né, chegamos à cartografia, que é a ciência responsável por elaborar e confeccionar os mapas, é interessante falar sobre a técnica de transferir uma superfície esférica para uma superfície plana. Então, quando você trabalha aí com transferência de figura 3D para 2D, vai ocorrer algumas distorções, pessoal. E lembrando também que quando eu falei que a superfície da Terra é esférica, tem que tomar alguns cuidados aí. Porque, a princípio, quando você fala esférica, a superfície é lisa, é uniforme. Então, quando quem anda de patins, anda de skate, enfim, tem um rolamento, dentro do rolamento tem as esferas. As esferas são todas uniformes, né? Porque tem que dar um deslizamento, enfim, para cumprir a sua função social aí dentro do rolamento. Mas, enfim. A superfície da Terra, ela é irregular. Então, na verdade, ela é uma elipsoide ou uma geóide, ok? Então, a bibliografia que vai tratar ela como uma geóide, outros vão colocar como elipsoide, mas quem tiver curiosidade, pesquise no Atlas do IBGE. O Atlas do IBGE vai tratar aí o formato da Terra como uma geóide ou uma elipsoide, sendo que o formato de elipsoide ele é mais próximo do formato da Terra. Há uma variação da geóide para o elipsoide, tá? Aí tem uma questão lá de ponto tangencial, que eu não vou saber explicar para vocês aqui ao certo, mas entra a partir da geometria. Beleza. Então, qual que é o formato da Terra? Geóide ou uma elipsoide? Mas em alguns momentos aí eu vou tratar como esférica, no sentido de 3D e no formato ali próximo a uma esfera, tá? Mas sabendo que há o termo, o conceito adequado, né? Do formato da Terra. Geóide ou uma elipsoide. Beleza, então vamos que vamos aí. O mapa mais antigo que se tem notícia é o Gassur, feito na Babilônia. Um tablete de argila cozida de 7 por 8 centímetros, datado de aproximadamente 2.400 anos antes de Cristo, representando um vale, provavelmente do rio Eufrates. Então, pessoal, olha aí que interessante. Em vários momentos, a evolução aí da sociedade se deu diante da agricultura e terras férteis. Era algo aí que muito requisitado, teve guerras por causa de terras férteis. Se eu não me engano, foi a partir da divisão de terras férteis aí que ocorreu na Mesopotâmia que deu origem à fração, tá? Aí os professores da matemática podem estar confirmando ou não, depois perguntem aí para eles aí, né, se foi na Mesopotâmia mesmo, na divisão de terra que deu origem aí à fração. Se eu não me engano, tinha unidade de medida que era nós em corda. É o que eu me recordo mais ou menos de ter estudado do ensino médio, né? E o ensino médio está bem distante aí do meu presente. Mas ok, tranquilo. Pesquisem aí vocês deixem comenta lá depois no Google Sala de Aula. Então, beleza, pessoal. Mostrando aqui, né, o quanto é antiga a questão, o mapa, porque o mapa ele é uma necessidade dos seres humanos em fazer a descrição do seu território e, a partir dessa descrição, conseguir controlar esse território da melhor forma possível. Os povos indígenas, aqui também, os ameríndios, né, assim como colocado por Darcy Ribeiro, os ameríndios ou índios,
eles também tinham aí os seus mapas, né? Rudimentares, de certa forma, às vezes era representados aí em desenhos rupestres, em grutas, cavernas, mas já mostrava a importância de se mapear o território, porque no período de estiagem, às vezes não tinha fruta, mas tinha mel em uma região. Você sabia aí um local mais propício para a pesca, onde que era o local melhor para a caça. Isso tudo era representado aí e mapeado em desenhos rupestres. Tem vários outros exemplos de sociedades aí antigas que já mapeavam muito bem aí o seu território para melhor dominá-los, tá? Então, por isso que nas grandes navegações, com a expansão territorial, os mapas eram muito importantes. Só para também assim, elucidar um pouco essa discussão, o mapa é tão importante, repara que quando tem aquela filmes ou séries que retratam aquele período das grandes navegações, a questão do pirata, a importância do mapa, né? Sempre tinha um mapa ali que mostrava algo que era secreto, digamos assim, um tesouro, e mostrava grande importância aí, diante do mapa. Então, isso é um pouco aí do reflexo da época que é narrado pelos filmes e séries. Dando sequência aqui, como são feitos os mapas através de técnicas como de projeções cartográficas e cálculo de escalas. O sistema de projeção tem por objetivo transformar a esfera, o globo, em um plano, um mapa, e matematicamente impossível transformar uma figura tridimensional em um plano perfeito. Sempre há algum tipo de deformação, portanto, a escolha do tipo de projeção a ser aplicado varia de acordo com o uso que se vai fazer do mapa que está sendo confeccionado. Aqui, então, é o que eu falei, a questão da projeção, de você projetar a superfície esférica, tridimensional, para o plano, um mapa 2D. Estou dando sequência rapidinho, porque eu não prolongo muito o assunto, digamos. Mas vamos lá. Projeções cartográficas. Então aí, pessoal, diante de todas as projeções cartográficas, e depois vocês podem dar pausa aí, fazer a leitura do slide, tá? Eu já vou jogar aqui um pouco mais rápido. Algumas projeções cartográficas, ele vai estar temos várias projeções cartográficas e cada uma vai dar maior evidência aí, ou para equidade, que é a proporção entre os continentes, entre as áreas, ou o desenho da forma sem preocupar com as proporções. Então, assim, de várias projeções cartográficas que será apresentado a vocês, cada uma vai trazer umas características diferentes, pessoal. Tem características diferentes, que vamos evidenciar 3 características, ok? Diante as várias projeções que temos na cartografia. Então, as características conformes. As formas são mantidas idênticas na esfera e no plano, e as áreas são distorcidas. Então, ali, o formato vai ser mantida idêntica, porém, as áreas são distorcidas. Beleza? Equivalentes. As áreas apresentam-se idênticas e as formas distorcidas. Então, equivalente, ele já vai sobressair na deficiência do conformes, tá? Então, ali ele já vai dar evidência nas áreas. Procurando aí colocar elas idênticas e as formas distorcidas. Então, já não vai preocupar tanto aí com a questão da forma. Claro que preocupa, Tenta fazer da melhor forma possível, mas vai ter mais distorções diante das formas. E afiláticas. As áreas e as formas apresentam-se distorcidas. Essa aí é principalmente os primeiros mapas, que não tiveram aí tantas técnicas acumuladas para estar sendo aprimorada como é aprimorada hoje. Hoje temos o GPS, o sistema
global de satélite, que é o financiamento aí dos Estados Unidos. Eu não sei se eu já deixei essa pergunta pairando aí nas aulas, mas o que chama atenção é por que o GPS, né, esse sistema que custa dinheiro aí para sua manutenção, oferece serviços gratuitos. Vários outros aí não oferecem, mas o GPS aí é gratuito, né? Eu penso, por que será? Mas enfim, cabe pensar aí, cada um pensar e refletir. Então aí, pessoal, tem uma projeção azimutal, depois vocês dão pausa aí, façam a leitura, tá? Que eu vou dar uma acelerada aí para falar sobre as principais projeções e fechar a aula aí hoje e dar continuidade de cartografia na próxima aula, ok? Então, a projeção azimutal, ele vai estar apresentando os paralelos aí de forma circular. Aqui temos o Equador, é o símbolo aí da ONU. Temos aí a projeção cônica, tá? Pessoal, essas aulas de cartografia eu dei nas primeiras aulas presenciais deste ano, tá? Mas eu achei interessante porque mapa sempre cai mapa. Eu falei, não, vou passar aqui um pouco de cartografia, porque será estudado também mapas nas próximas aulas e temos que fazer a leitura do mapa e compreender o mapa da melhor forma possível. Então, a projeção cônica, pessoal. Projeção cônica são muito utilizadas quando se quer estudar um continente ou países pois só podem abranger a representação de um hemisfério de cada vez. Essa projeção também é muito utilizada na navegação aérea, ok? Então, aí já falamos da projeção azimutal, já a projeção cônica, e a próxima é a projeção, exatamente, tá de parabéns, projeção cilíndrica. É isso aí, tá de parabéns. Tipos de projeções, projeções cilíndrica, é a projeção ideal para representar o planisfério, mantém perfeitos os ângulos e as formas, mais distorce as áreas. Quanto mais afastado da linha do Equador, maior a latitude, maior a distorção nessas áreas. Projeção cilíndrica de Mercator. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar, vou falar do Mercator de Peters, aí eu vou fechar, tá? Então, aí, diante da projeção cilíndrica, temos dois mapas que são aí os mais comentados, requisitados, né? Que é a projeção de Mercator, do século XVI, utilizado aí, esse mapa, ele já teve aí, né? Deu a ideia do eurocentrismo, colocou a Europa no centro do mapa mundi, na parte superior. E a Groenlândia, aqui no hemisfério norte, ele distorceu muito a sua área, tá? E diminuiu um pouco aqui do hemisfério sul. Pessoal, essa aula está ficando um pouco grande. Vai ficar o seguinte, vou fechar aqui no Mercator, tá? Já trazendo aí para a próxima aula mapas e visões de mundo. Então, darei continuidade a partir do slide 8, tá? Vou deixar algumas questões aí no Google Sala de Aula, alguns exercícios de cartografia. Então, já quero deixar aí um abraço a todos e a todas. Um ótimo final de semana. Valeu aí pela companhia. E as próximas aulas encerrar aí o assunto de cartografia. Beleza? Valeu, é nóis e até a próxima aula.